Pronto. Vamos iniciar aqui. A gente finalizou no último dia. Eu quero deixar bem explícito que eu estou querendo acelerar um pouco. Eu quero ver se amanhã, no máximo, eu tenho. Amanhã tu tem como é que tá a tua disponibilidade no final de semana? Amanhã é sábado já, né? Mas sem problema, se puder amanhã. Porque depois disso aqui só fica faltando normativo, né? Foi elétrico, civil, deixa eu ver assim, foi elétrico, civil, elétrico e normativa. Aí eu vou entrar já no CRM, no software que faz proposta, a partir daí você já vai começar a fazer proposta, entendeu? Então eu estava querendo acelerar um pouco, ver se eu terminava pelo menos o normativo amanhã. O software é fácil, tu deve saber mexer em software, tu é jovem, tu deve pegar coisa rápida. 10 minutos, qualquer coisa, a gente termina os dois amanhã mesmo, beleza? Mas só para continuar aqui, a gente finalizou em civil, né, do tripé. Como a gente deixou claro, vou botar aqui um pouco aqui. A gente trabalha sobre esse tripé, civil, elétrico e normativo. A gente passou pelo civil, que foram essas questões de sombra, de espaço, que são questões básicas. Eu creio que não deixou nenhuma dúvida para você. A questão que eu acho mais importante é dar essa noção aqui de caminho do sol, que isso aí nem todo mundo tem, né? E a questão de. Vamos entrar agora na questão elétrica. Em nível de pequenos negócios, que no caso vão ser os residenciais que a gente vai atacar a pior, né? O elétrico encolhe pequenas observações. O elétrico em pequenos negócios ele não traz muito risco de acidente, de vida, de dano, não. O risco do elétrico em pequenos negócios é mais provocar atraso, né, para o cliente apertar o botão e efetivamente usar o sistema de energia solar dele. Entendeu? Então, assim, o negócio pequeno, o mais importante é o civil. Aí, quando o negócio vai ficando maior, passa o mais importante ser o elétrico. Quando ele fica maior ainda, o mais importante passa a ser o normativo, em termos de complexidade. Por quê? Porque que quanto maior é o elétrico passa a ser mais importante que o civil até. Porque geralmente quando você vai instalar um sistema grande, é num galpão, um galpão bem estruturado, empresa bem estruturada, com exceção da igreja que caiu aí no Pernambuco, um telhado que caiu aqui no Ceará, mas quando a gente fala de sistemas maiores mesmo, de gente grande, a gente está falando em alguém que já tem espaço físico bem feito já, entendeu? Então, isso meio que a gente, quase sempre eles têm até o próprio engenheiro civil. Não é difícil achar alguém que vai querer um projeto grande, que tem um próprio engenheiro civil, que já faz os reforços que são precisos fazer. Eu, por exemplo, estou instalando um equipamento agora, que o galpão não estava coberto, ele terminou de cobrir, eu fui lá conversar com o engenheiro civil já entende de energia solar, já vai deixar tudo reforçado, tudo bonitinho, para isso. Então, não é preocupação minha preocupação agora vai ser elétrica, né? Então, assim, a questão elétrica, quanto maior o sistema, mais vai ficando importante, porque você já mexe com uma corrente muito alta de energia, né? Mas em pequenos negócios, o perigo que o elétrico traz, principal, é atrasar projetos, né? Nessa área, é de extrema importância observarmos a capacidade da carga, as condições dos padrões, distanciamento do inversor do padrão de entrada. E é nesse momento que a gente encontra os principais diferenciais da nossa empresa. Então, aqui, eu vou mostrar dois aspectos. Primeiro, o que é importante observar, e segundo, onde nós nos diferenciamos da grande maioria das empresas, certo? Padrão de entrada. É imprescindível observar que o padrão de entrada já está atualizado, conforme a regra vigente. Às vezes ele está desatualizado, o que provocará sua atualização na hora de fazer a vistoria. Como é que funciona isso? Imagine, principalmente na zona rural. Tem um padrão lá, caixa de ferro toda enferrujada, disjuntor preto, às vezes o cara até trocou o disjuntor. Todo mês o leiturista vai lá e faz a leitura. O padrão, a caixinha lá de medição já está fora do padrão atual, moderno. Mas eles não vão encher o saco porque está lá, está funcionando. Acontece que quando você vai fazer qualquer coisa nessa unidade consumidora, nessa casa, como, por exemplo, aumentar a carga, ou botar um sistema de energia solar, eles já aproveitam para atualizar. Então, se na hora que você foi vender, você observou que o padrão está feio, está fora do padrão moderno, já é bom conversar com o cliente para ele atualizar o padrão, porque senão na hora que for fazer a vistoria vai reprovar. Porque a concessionária aproveita esses momentos que ele vai no cliente para fazer qualquer coisa para atualizar os padrões. Enquanto está lá funcionando, eles não mexem muito, não. Esse aqui é um exemplo de um padrão fora do padrão, né? De caixa enferrujada, não tem mais a tampa. Ou seja, isso aí podia passar 1.000 anos assim, a concessionária não ia encher o saco. Não vai lá, isso é lá no Maranhão. Eu pedi para me mandar ontem essas fotos. Olha isso aí, ó. Agora, na hora que você vai colocar o sistema de energia solar, na hora que a equipe chega, ela não troca o medidor.
porque ela vai pedir para o cliente atualizar o padrão, né? E isso aí é de responsabilidade do cliente. Ah, mas a gente pode fazer para o cliente? Podemos. Aí a gente coloca ali seus 200, R$ 300 a mais, a gente mesmo compra a caixinha, isso acontece direto. Nós mesmos compramos uma caixinha moderna, já atualizamos o padrão, trocamos o ponto-leite, o que for preciso fazer. Mas, nesse momento, eu não vou nem pedir para que você saiba exatamente o que é o padrão correto. É só saber identificar que não está no correto. Né? O modelo correto é esse aqui, ó, caixinha de acrílico, com transparente, né, com o eletroduto saindo, tudo para baixo, para cima, vindo do poste e subindo de novo para casa. Então, esse é o padrão moderno. Esses caixas de alumínio, ela pode ser que reprove. Aí, assim, tem concessionária que é mais criteriosa. No Maranhão, não troca. Se a caixa for de alumínio, eles não trocam. No Tocantins, já troca. Aqui no Ceará também. No Pernambuco, eu nunca tive problema. Entendeu? Mas qual é o correto, Elvis? Está nesse padrão novo. Esse é o correto. Então, se ele tiver nessa caixa de alumínio, de ferro aí, mas tiver bonitinha, toda organizadazinha, beleza, a gente passa para frente. E se der, reprova, a gente atualiza o padrão e pede de novo vistoria. Agora, se tiver desse jeito aí, o parecido, sem tampa, todo feio, é melhor atualizar logo o padrão. Beleza? Então, essa é a primeira observação quanto ao padrão de energia. Aí, por isso que eu falei que isso aí é uma questão elétrica, não traz perigo, a priori, não traz perigo para o imóvel, mas o perigo que traz aí é atrasar o projeto. A gente não observa isso na hora de fazer a vistoria, está fora do padrão, aí lá se vai tantos dias para pedir vistoria de novo, o cliente fica enchendo o saco, que era uma coisa que você poderia ter matado antes, na hora da venda, entendeu? Aí vem condições gerais de disjuntor, né? Cada inversor trabalha com a corrente, certo? Todos os disjuntores têm a nomenclatura da corrente que ele trabalha. 16 amperes, 63 amperes, 50 amperes, 40 amperes. Então, às vezes, acontece de você colocar energia solar na casa de um cliente que tem um comércio na rua. Então, na casa dele tem um disjuntor, digamos, de 16 amperes. Né? Vou botar lá, 40 amperes, que é o que eu tenho aqui em casa. Na casa dele tem um disjuntor de 40 amperes. Só que ele vai botar uma usina de uma potência maior para gerar energia suficiente para mandar para o comércio dele, que é um prédio alugado. Então, ele vai gerar uma energia maior do que o que a casa dele consome. E o investidor vai trabalhar sobre um regime de 50 amperes. Então, esse disjuntor já não vai dar. Então, é importante, na hora de estar negociando com o cliente, você olhar o que está lá no medidor dele, né? Esse disjuntor é o que vem aqui dentro do padrão. Está aqui embaixo, jogado aqui, ó, certo? Então, é importante você observar qual é o disjuntor dele e se esse disjuntor suporta a carga, a potência, né, a corrente que o inversor vai expelir. Se não aguentar, aí a gente vai ter que fazer o que a gente chama de aumento de carga, solicitar aumento de carga junto com o concessionário, certo? Porque também pode ser que na hora de chegar e fazer a vistoria, a concessionária esteja com o disjuntor que seja necessário estar lá, e quando chega, por exemplo, a concessionária sabe que é um inversor que trabalha 50 amperes. Chega lá, tem um disjuntor de 40 amperes, ela já reprova. Aí atrasa, entendeu? Então, essas ninharias, elas, se você não observar antes, ela atrasa bastante. Aconteceu um caso bem emblemático ali em Araripina, que não é a primeira vez que acontece comigo no Pernambuco, eu acho que falei numa das aulas anteriores, o cliente trocou o disjuntor por conta própria. Então, quando nós chegamos lá, estava um disjuntor tipo de 63, digamos, né? E o inversor só precisava de um disjuntor de 50, não estava dentro. A gente correu com o processo normal. Quando a concessionária foi lá fazer a troca de medidor, ela reprovou. Por quê? Porque o disjuntor que estava cadastrado na concessionária era um de 16, parece. Era um bem menor. Eles trocaram por conta própria. Mas o que vale para a concessionária está cadastrado lá. E é por isso que o disjuntor tem que ser trocado por eles. Digamos que tu está na tua casa, Adson, aí tu vai colocar mais 4 ou 5 ar-condicionado, o disjuntor fica disparando. Aí tu fala, não, tem que trocar o disjuntor. Qual é o certo? Você comprar um disjuntor, ligar para a concessionária e troca aqui o disjuntor para mim, porque eles vão cadastrar o disjuntor, vai a equipe, o disjuntor tu compra, mas o serviço eles fazem, entendeu? Esse é o burocraticamente correto a fazer. Né? Claro que no Maranhão não precisa desse detalhe todo, no Ceará também menos criterioso, já no Pernambuco o pessoal é mais criterioso. Isso varia de concessionária para concessionária. Mas o que a regra manda é isso, certo? Aí, a partir do momento que a concessionária vai lá, troca o teu disjuntor, já vai estar cadastrado o disjuntor novo. Então, quando ela fala assim, quando ela libera um parecer de acesso, quando ela libera uma usina para ser conectada à rede, ela está se baseando no que ela tem cadastrado lá, o que o Axon tem cadastrado lá, como disjuntor, né? Então, isso, até você fazer essa atualização cadastral, pode demandar um pouco mais de tempo e dor de cabeça para o cliente, certo? Ramal aéreo.
É um outro ponto a ser observado. Ramal aéreo é aquele que, na tua casa, tu vai perceber que tem um pontalete dele sai acaba até o poste, né? É o que traz energia para dentro da tua casa, que vai até o pontalete. É importante Sim. observar também, né? Teve um caso também nascente ali. Esse caso não atrasou porque no ato da venda eu já identifiquei que o ramal aéreo dele era muito fino. O cabo dele era, se não me engano, 6 milímetros. E ele colocou um inversor de ouro de 9, né? Ou seja, precisava ser um cabo de 10 milímetros. Então a gente teve que pedir o recondutoramento do ramal aéreo do cliente. Isso foi tudo antes de pedir a troca do medidor, porque se fosse na hora de pedir a troca do medidor, iriam identificar que o ramal não dava, né? E que iria pedir a troca do ramal aéreo. Aí lá se vai mais 15 dias, se eles não atrasarem. Se atrasar, lá se vai 20 dias, o cliente enchendo o saco. Então é algo também que deve ser observado. A grande maioria dos projetos que você for fazer para as casas, se não for para fazer um projeto maior que o que a própria casa consome para mandar para outro lugar, o ramal aéreo vai acatar, vai dar certo. Agora, às vezes, você está numa casa que o ramal é de 10 milímetros e você vai colocar um inversor de 20, que você tem que gerar crédito para não sei quantos locais, os seus pontos comerciais são todos locados e a casa é sua, então você vai botar em cima do que é seu. Aí já não vai dar, tem que pedir a troca do ramal aéreo. Então, toda vez que você for fazer um projeto maior do que o que a casa vai consumir para mandar para outros locais, é importante observar o ramal aéreo, como está o estado do medidor, né? Como está qual é o disjuntor, essas coisinhas. Porque, voltando, isso faz com que atrase projetos. Qualquer questão cadastral que tem que ser atualizada, troca de ramal, troca de disjuntor, aumento de carga, adequação do padrão, blá, 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 isso aí atrasa o projeto, pode atrasar até 30, 40 dias. Por uma coisa que poderia ser observada antes. Então, como eu falei, quando a questão elétrica é para pequenos negócios, não traz tanto risco assim de acidente. O risco que ele traz maior é atraso de obra. Então, o ramal aéreo é isso aí, ó, esse cabo que vai do poste até a entrada da casa, até o pontalete, certo? Está aí um exemplo de ramais aéreos que tem em condomínios. Então, básico, é fácil de identificar, ramal aéreo não tem segredo. Entrando no que tu disse, Hum. me veio uma dúvida na mente agora. Uhum. Caso o cliente ele tenha dois pontos, vamos dizer, ele tem um armazém e um ponto comercial e a casa dele. Aí vamos dizer assim, que são pontos pequenos, né? Um armazenzinho pequeno, vamos colocar os três no mesmo padrão, pode ser que aconteça. Aí ele precisa de uma certa quantidade, só que as placas estão para alocar só em um lugar fixo. Tem como colocar no armazém e na casa ou tem que ser tudo em um lugar só? Não, tem como, tem como. Eu tenho Tem vários como. clientes que a gente fracionou os projetos dele, porque não cabia tudo num lugar só. Eu tenho um cliente que tem 7 usinas para mandar tudo para o supermercado só. O supermercado era pequeno, ele botou um sistema no supermercado. O supermercado dele, muito freezer, câmera fria, tudo. Aquele sistema que ele colocou no supermercado não suportou, né, a energia. Teve que fazer 7 usinas, botou na casa dele, casa do pai dele, na chácara dele. Onde cabia, ele se injetou. Botou tudo mandando para um só. Entendeu? Então, fracionou, usou inversores menores. Agora, fosse usar todos os inversores que ele usou, fracionado, fosse usar um inversor, só seria um inversor de 250. Aí precisa até de um transformador próprio, um poste próprio, aí era uma estrutura da porra também, entendeu? Mas isso aí é relativo, né? Quanto mais o que é junto à carga? É o que a gente vai explorar no normativo. É aquela energia solar que é em cima da casa que vai ser consumida. E o que é remoto é quando você coloca no lugar para mandar crédito para o outro, certo? Então, quanto mais junto à carga, melhor para o cliente. Entendeu? Certo. Então, assim, só para recapitular, essas coisinhas que eu observei até agora não trazem, em pequenos negócios, não trazem muito risco de acidente, de algum susto maior, mas trazem um alto risco de atrasar projetos. Aí o acidente que tu sofre é o cliente querendo te bater. Então, quase tão ruim quanto um Aí, equipamento caindo na tua cabeça. é pior do que um tapa na cara, né? Entendeu? Então, assim, encheção de saco de cliente é ruim. E ele está certo, porque os profissionais somos nós. Então, quem tem que identificar se o cabo dá ou não dá é a gente, o disjuntor, o padrão de entrada, quem tem que identificar é a gente. Exatamente. Nada do que você avisa antes, o cliente se chateia. Já vendi projetos, o cliente teve que fazer isso. Agora mesmo, está gastando 30 mil na infraestrutura dele. Por quê? Porque eu falei para ele que do jeito que estava lá não dava. Já teve cliente que teve que gastar 5, 7 mil em reforço de galpão. Teve cliente que teve que trocar cabeamento inteiro. Entendeu? Mas o que? Eu avisei antes. Porque eu falei para ele, se eu colocar aí,
pode até ligar com uma semana, duas, daqui um mês, mas daqui a pouco esse cabo está derretendo aí, porque vai aquecer demais, vai diminuir o tempo de vida útil dele. Então, avisando antes, não tem problema. Agora, o ruim é você chegar na hora e falar que ele tem que gastar R$ 5.000 sem você ter avisado antes. Né? Então, essas questões elétricas, elas trazem um alto risco, quando não observadas, de estourar prazo. E é isso que a gente tem que evitar a todo custo. Beleza? Cuidados. Quais são os principais cuidados na hora de você dimensionar um sistema? A distância entre o inversor e o medidor. Nós seguimos uma prática de instalação que dá mais segurança ao imóvel quando se trata de transporte de energia. Nesse caso, é injetado no medidor da distribuidora. Eu vou te explicar aqui como é que a maioria das empresas faz. E é aqui onde a gente tem praticamente o nosso primeiro diferencial. Digamos que o cliente decidiu, aqui é a rua, digamos que o cliente decidiu botar o inversor bem aqui embaixo, perto da cozinha, certo? Eu vou já falar isso mais esmiuçadamente. Boa parte das empresas pega a energia do inversor, vou dar aqui, botar um pouquinho amarelo, e trazem até o padrão, o quadro de distribuição da casa. Então, a casa aí deve ter um quadro de distribuição com disjuntor aí dentro da casa, não tem? Se não tiver, tu já viu como é que é. Então, o inversor gera energia e ele faz basicamente só uma pontezinha até o quadro de distribuição da casa, né? Ou seja, toda a energia que esse inversor gera a mais, principalmente em potência de energia, dele gerar mais do que a casa está precisando naquele momento, vai passar por dentro da casa para o que sobrar vir para o medidor. Só um minutinho, viu? Uhum. É aquela planilha. Pronto, entendeu? Então, assim, a grande maioria das empresas, elas injetam, elas jogam do inversor, por isso que as empresas que fazem barato, elas sempre vão tentar convencer o cliente a colocar o inversor o mais próximo possível do quadro, porque elas fazem só um rabichozinho ali, aí não gasta cabo, não gasta eletroduto, não gasta nada, entendeu? Só que essa energia, essa potência inteira, digamos que a casa é acostumada, digamos que a casa é acostumada a transportar 3 quilos de potência instantânea. E aqui tem inversor de 6. Então, você vai acabar passando pela casa uma potência que é o dobro do que aquela casa ali sempre passou de potência. Aí você não sabe como é que está a qualidade dos cabos, não sabe se tem emenda, se tem uma fuga de corrente, e você pode causar algum pré-aquecimento de cabo, fuga de corrente, desperdício de energia. A gente não, a gente pega. Por que eu peço para os representantes comerciais que trabalham conosco observar onde vai ser instalado o inversor? Porque digamos que você está no inversor aqui, eu não vou passar esse cabo aqui por cima da casa, para cá. Provavelmente eu vou ter que trazer para cá e vir por aqui, ó. Por aqui nem vai ser porque aqui tem um portão, vai ter que vir para cá, ó. Olha o tanto de cabo que eu vou gastar. Entendeu? Fora o cabo não vai nu, ele vai dentro do eletroduto. Eletroduto que é caro, eletroduto que eu vou já mostrar aqui o que a gente usa. Aí vem as presilhas, tem toda a mão de obra, entendeu? Então, assim, quando eu peço para observar isso, porque na maioria das casas até que não, porque as casas são padrão, né? Essas casas têm 10, 20 metros de comprimento, a casa cobre praticamente o terreno inteiro, mas quando é um sítio, uma casa mais assim espaçosa, o cliente pode querer colocar o inversor longe e eu vou ter que gastar muito caro para não fazer aquele negócio de colocar no quadro de distribuição do cliente aqui e não trazer mais risco para ele. Então, esse é um padrão que a gente trabalha, que deve ser explorado, que a maioria das empresas que faz barato não faz, porque não tem como, não existe milagre. A empresa só faz mais barato se ela estiver gastando menos no insumo. E para gastar menos, ela tem que usar menos cabo, ela tem que conectar no mais próximo possível do investidor para gastar pouco cabo. Então, esse é Agora que falou, lá na casa do meu sogro foi assim. Na sala dele tem a caixinha lá do disjuntor. Colocaram assim, eu acho que não dá nem 1 metro. Não dá nem 1 metro. Colocaram do lado da caixa o inversor, do lado da caixinha do disjuntor. Se fosse a gente instalando do inversor, por isso que quando a gente vai vender, a gente procura botar o inversor em garagem, o mais próximo possível do medidor. Mas se o cliente falar que é lá no quintal, a gente vai trazer cabo. Só que eu não vou dar o desconto que eu podia dar para ele, porque eu vou gastar mais com material. E a gente injeta lá no medidor. Por quê? Porque na hora que ele chega no medidor,
Ele está bem ali, atrás do medidor, no cangote do medidor. Chegou 5 de potência. A casa está precisando de 3 volta. 2 vai para fora, vai para a rede. Entendeu? Então, passa menos potência de energia pela casa, certo? E a gente não tem como olhar toda a fiação da casa, a não ser que a casa tenha sido acabado de ser construída, e eu converso com o engenheiro, e ele fala, não, aí é cabo 10 milímetros, aí é cabo para você botar uma usina nuclear, aí não vai derreter esse cabo. Aí é uma situação que é hipotética demais. 100% das minhas obras são injetadas no medidor, 100%, não importa a distância, entendeu? Por isso que eu tenho, desde 2019 aqui, tenho uns 500 projetos, 600 projetos aqui na região, e não tive problema ainda, praticamente, nenhum, entendeu? Então, esse é um dos nossos diferenciais, correto? E a gente pede para observar por causa dos custos a mais. Nossos diferenciais, método de instalação, né? O primeiro deles, que eu vou refalar sobre ele, é a questão de onde a gente injeta energia, né? Nós não vemos, mas há cabos perpassando pela parede da casa como se fossem, às vezes, nosso corpo. Não temos como saber qual é a qualidade desse material, se há emendas, fuga de corrente, fios descascados. Não tem como a gente saber. É que nem eu falei, só se a casa terminou de construir agora, mas ainda assim a gente não sabe se o eletricista era um malandro ali que trocou um cabo, o patrão deu um cabo bom, ele botou um cabo ruim, ou ele fez uma emenda porca lá, em vez de deixar o cabo inteiro, entendeu? Não sabe, não tem como. Eu não vou tirar todos os cabos e colocar de novo, sem pensar. Então, como a gente não sabe, é melhor não arriscar, que pode ser que aconteça, entendeu? Aí é uma foto de mais ou menos, que dá mais ou menos para ver aí os cabos passando por dentro das paredes, entendeu? Essa é uma planta elétrica, né? Para a gente ter noção de como é que funciona. Esse ponto vermelho aqui, ó, esse círculo vermelho, é o quadro de distribuição, certo? De uma casa. Ele é o que está mais preto aí, que não está circulado de vermelho. Então, recapitulando, o que a maioria das empresas faz é isso: é economizar caro, né? Para mim, é economia besta. Uma vez que a gente fala para o cliente isso aí, poucos clientes abrem mão de ser injetado no medidor. Quando você fala o porquê, poucos abrem mão. Então, o cara coloca o inversor, digamos, o cara coloca o inversor aqui. Vou mudar essa cor aqui para mais forte. O cara coloca o inversor aqui, aí ele faz só um jump, entendeu? Do meu método, o inversor está aqui, aí desce o cabo, tu vai já ver que é um foto do inversor, ele desce o cabo, entra no inversor do solar, aí solta o cabo de corrente alternada e vai por cima do telhado, aí por aqui eu jogo para cima desse muro aqui, ó, para não ficar nem muito exposto, e aqui eu jogo no medidor. Vem por cima do muro aqui, ó. Aqui eu jogo no medidor. Então, essa metodologia é um diferencial nosso. É um diferencial nosso. O que isso protege? Recapitulando, né? Eu não sei a qualidade desse cabo. Então, eu não vou injetar dos cabos da casa. Então, eu não vou injetar toda, porque a potência que o sistema de energia solar gera durante o dia sempre vai ser maior do que a potência que a casa consome. Senão, não gera sobra. Entendeu? Então, se eu tenho uma casa que gasta determinada quantidade de energia, eu vou ter uma potência de energia, o inversor muito facilmente vai passar do dobro dessa potência. Aí, se o cara for tudo de doido, às vezes não foi nem o engenheiro sendo mala, ou o eletricista que instalou a rede da casa foi mala, mas é porque não falaram para ele que é botar energia solar. Era só para acender lâmpada, ligar o ar-condicionado, no máximo chuveiro quente. Só isso. Acaba botou o cabo 4 milímetros, 2 milímetros e meio. Como é que eu vou injetar 5 quilos de potência num cabo desse? Então, não dá para entender. Assim, tem que ser só se realmente conhecer a construção da casa para arriscar. Só se eu construir a casa. E tiver no pé do eletricista para ver qual foi o cabo que ele usou. Então é melhor não arriscar. Aí você economiza aí numa proposta 300, 400 reais a mais, que vai custar o eletroduto. Aí a nossa proposta, sei lá, 20 mil reais. O concorrente, 19 mil reais. A nossa está mais cara? Não, eu estou ganhando talvez menos que ele. Eu gasto muito mais que R$ 1.000 para fazer esses diferenciais, às vezes, entendeu? Eu não estou ganhando mais, eu só estou entregando algo mais seguro. É igual aquela questão. Eu posso comprar um carro. Eu estava olhando um carro agora para comprar mesmo. Tem a versão dele 2 airbag e tem a versão 4 airbag. A versão 4 airbag é mais cara. Mas é óbvio, traz mais segurança. Sim, então, é o mesmo princípio, entendeu? Eu prefiro trabalhar nesse padrão, beleza? Então, esse é um dos nossos primeiros diferenciais, o método de instalação. É o quadro, né? Deve ter sido perto disso aí que o instalaram na casa do teu sogro, que eles passaram por dentro e fizeram só um rabicho. Né? Aqui, ó. Ao escolher injetar lá no medidor, opta-se por permitir voltar para o imóvel somente a potência demandada. Ou seja, estou mandando 5 quilos para o medidor. A casa está usando os 3 quilos que ela sempre usou, só faltam 3.
Ou seja, vai passar pela casa a potência que sempre passou, sempre teve, sempre nunca deu problema, entendeu? E o que não for essa potência que a casa não estiver utilizando, do medidor mesmo vai embora, para voltar à noite, na forma de compensação. Então, a gente tem, fica mais ou menos fazendo isso aqui, desce, a energia de corrente contínua, aí passa por essa caixa, vou já explicar o que é, o inversor transforma e sobe a energia de corrente alternada. Aí ela desce, transforma e sobe de novo para o telhado. Aí lá por cima do telhado, por cima do muro, disfarçadamente, para ficar uma coisa estética, bonita, não está passando cabo solto, aéreo, ele vai até o medidor, entendeu? Então a gente está sempre nesse padrão. Um detalhe nosso aqui também é o seguinte, eu vou já falar sobre a qualidade dos cabos. Esse eletroduto aqui, que a gente usa, é o eletroduto da Crona, que chama. Se a gente não achar da marca Crona, nós vamos usar de outra marca, mas ele tem que ter essa característica de chamas. Aí, por quê? Porque se vier uma corrente muito alta, o cabo que a gente utiliza sempre é uma bitola a mais do que o recomendado, né? Tem muitas empresas que instalam cabo 4 milímetros. Provavelmente na carta foi cabo 4 milímetros. A gente só instala 6. Tanto CC como CA. No lado CA, de corrente alternada, que é depois da transformação de energia, no mínimo 6. Mas pode ser 10, 16, dependendo da potência. Residencial geralmente é 6. Mas vai que vem uma descarga atmosférica, uma descarga da rede muito alta, que o aterramento, que eu vou já falar como é que é o nosso, não der conta de dissipar, e esse cabo superaqueça a ponto, que é muito difícil, nunca aconteceu, mas a ponto de querer provocar um incêndio. Esse eletroduto, ele inibe as chamas, então ele é anti-chama. Esse eletroduto é muito mais caro do que aqueles eletrodutos quadrados que você tira a tampa e coloca assim, entendeu? Ele é bem mais caro. Né? Aquele branco. Isso, que tem uma quadradinho, né? Quadradinho. Aquele lá permite o roedor entrar. O que colocaram lá foi dele. Pronto. Depois tu pergunta quando foi que teu sogro comprou, que o que eu observo? As propostas aí no Pernambuco, elas estão um preço parecido com a minha. Só que eles entregam muito menos coisa. Por isso que o meu agente começa... A dele, se eu não me engano, é porque eu não sei a quantidade de watts que foi, mas se eu não me engano, a vista era 18. Mas depois tu pega a potência do inversor, a potência das placas, quantidade e o preço. Viu? Se eu não me engano, foi 10 placas. Mas tu não lembra da potência não, né? Eu acho que, salvo me engano, é para gerar, acho que 600 watts. Acho que não tem, é impossível passar disso. Foi 18 mil? Eu creio que sim. Ele disse que a vista era 18 mil. O 18 mil é o sistema que eu vendo aqui para 1.000 kW. Aqui em Juazeiro. Porque aqui a concorrência é muito pesada. É por isso que o meu agente comercial, que é daqui, não vende aqui, só vende aí. Eu pego meu preço cheio, ainda boto um valor em cima, 1.500, 1.200. Ele já botou R$ 2.500 em cima no sistema de 1.500 de 1.000 kW. Mas por quê? Porque quando ele compara as propostas, tá um preço, às vezes o nosso preço está menor, só que com muito mais coisa. Então ele joga um valor em cima e justifica, ó, tá mais caro, né? Até disso. Isso tudo aqui que eu estou explicando, ele consegue vender. Entendeu? Então, assim, nosso primeiro diferencial no olho, né? É esse padrão que a gente faz estar assim, os cabos tudo arrochadinho, tudo bonitinho, tudo retinho, entendeu? E esse eletroduto da Crona, né? Um eletroduto anti-chama, que ele é de qualidade superior, as caixinhas tudo de alumínio, então de plástico especial, as presilhazinhas. É por isso que quando a distância do inversor para o medidor é longa, eu gasto muita grana para instalar. Que é de fora a fora eletroduto. Ele só não tem eletroduto em cima da telha. A telha vai ter aqueles que são mais moles. Né? Agora, o que foi em cima de parede vai dentro desse eletroduto aí. Entendeu? Então, esse é um baita diferencial nosso. Né? Tanto que os sistemas que eu vi aqui, nem eu vi com ele, não. Pois é. Não, quando eu for aí, qualquer coisa a gente vai dar um pulo lá e nascente para te mostrar como é que é o nosso padrão. Mas tem fotos também. Outro diferencial. O lado CC, tudo que a gente compra de fornecedor de energia solar vem só do lado de corrente contínua. Vem placa, os cabos de energia solar, o inversor, perfil, essas coisas. Cabo do inversor para frente, a gente compra aqui, na região, né? O que a maioria das empresas fazem? Opta pelo cabo mais barato. Eu ando até com um pedaço de cabo dentro do carro, do barato e do caro. Os dois cabos são 6 milímetros. Só que um cabo, ele é mais plástico do que cobre.
O outro cabo, que é o da CIO ou da Cobrecon, que são as marcas que a gente usa, é mais cobre que cabo. O que significa dizer? Onde tem mais cobre, passa mais energia. Basicamente é isso. Então, se eu submeter a mesma corrente, uma corrente de 32 A nesse cabo aqui, ele pega fogo. Entendeu? Ah, eu usei ele é 6 milímetros também, mas é de plástico. Feito só para enganar. É igual aqueles pastel, que é barato, mas é só vento dentro. Entendeu? Tô vendo. Só a capa que é do tamanho do outro pastel. Aí tem aqueles pastel que tem muita carne, às vezes é R$ 15, vale muito mais a pena você comprar um pastel desse, que é uma janta, que comprar um pastel de R$ 2, que é só vento. Às vezes Então, sai mais caro, né? Às vezes sai mais. Exatamente. Então, assim, cabo É que eu até, uso. Vou desculpa, falar. é até o que eu vou falar contigo sobre essas amostrazinhas, amostra de cabo, amostra dos canaletezinhos, que eu esqueci, eu acabei de escutar, mas esqueci o nome, a diferença de Retroduto, sim. exatamente, a diferença de um para o outro, para me mostrar fisicamente para a pessoa, que acho que isso é um diferencial enorme, que a pessoa vai dizer, se minha casa corre risco de pegar fogo e com vocês não, com certeza o cara, né? Ele tem a lógica de colocar um sistema de energia solar em sua casa porque tem a lógica de se proteger contra qualquer coisa. E Exatamente. Então, praticamente tem o mesmo preço. os cabos que eu uso de corrente alternada sempre são da CIO ou da Cobrecon. Ou seja, eles têm uma secção de cobre muito alta. Só um Então, os cabos que a gente usa do lado CC, para você ter noção, um rolo de cabo, o cabo da CIA, da Cobrecon, 100 metros, está custando seus R$ 500 hoje. Ou seja, R$ 5 por metro. Tem cabo 6 milímetros que custa R$ 2,50, R$ 2,70, ou seja, um pouco mais da metade do preço. Então, quer uma proposta barata, pode ter certeza. Se a proposta for muito mais barata que a nossa, o cara está economizando em qualidade. Uma pergunta que eu faço para o cliente é o seguinte: meu patrão, se você me responder essa pergunta com sinceridade, eu faço o preço que você escolher. Me diga um setor da economia, uma atividade comercial, um comércio, onde o mais barato é o melhor. Só me diga um. Não existe. Então, se o cara está querendo preço, ele está abrindo mão de qualidade. Qualidade numa caneta, eu vou ter uma caneta que não risca. Qualidade no celular, eu vou ter um celular lento. Agora, qualidade em energia é a diferença de incêndio para tranquilidade. Então, tem coisas que a gente não economiza. Tu vai tomar um remédio para salvar a tua vida. Tu vai querer preço ou qualidade? Entendeu? Exatamente. Então, assim, aí o que acontece com os melhores representantes? Eles sabem explorar isso aí. Porque se tá mais barato, cara, é qualidade. Aí ele faz essa pergunta pro cara. Pessoal, meu amigo, meu patrão, tua família, quanto é que custa? Tranquilidade. Tu tá dormindo dentro dessa casa que tem uma usina de energia solar. Duas placas, uma placa com inversor já é uma usina. Entendeu? Então, esse é um outro diferencial nosso, é a qualidade dos cabos. Só CIO ou Cobrecon, ou tiver a marca, que tiver a secção de cobre, que é esse aqui, ó, equivalente, né? Porque tem cabos da mesma bitola, mas são apenas plástico. Plástico. Então, esse é um outro diferencial nosso. E só cabe 4 milímetros, ou 6 milímetros para frente. A gente não usa cabo 4 milímetros, né? A gente também tem outro diferencial. Provavelmente na casa do teu sogro, você não vai achar duas caixas do lado do inversor, só uma. Não sei que tu vai lembrar como é que tá lá. O que você faz? Só uma, né? Meu amigo. 18 mil, tu pegava uma comissão de uns 700 a 800 conto vendo o sistema desse, porque tu botava luz em cima para chegar nesse valor. O que significa essas caixas? O inversor recebe energia de corrente contínua. Ele recebe energia de corrente contínua e transforma em corrente alternada. Corrente contínua não serve para a gente, né? O que alimenta a nossa aparelho é a corrente alternada. Por isso que o nome dele é inversor, ele inverte a corrente, né? Ele transforma a corrente. Então, a energia vem das placas, entra no inversor. Aí sai do inversor e vai para. Eu espero que vá para o medidor, né? Tem
tem situações que vai para a distribuição da casa do cliente. No meu caso, é medidor, né, das minhas instalações. Esse equipamento aqui é uma string box. Dentro dela tem o que a gente chama de DPS. O que é DPS? Dispositivo de proteção de surto. O que acontece? Se vier uma distúrbio atmosférico, uma corrente muito alta, esse DPS ele queima. Ele é como se fosse um fusível. A função dele é queimar. Se ele queimou, ele prestou, ele protegeu. Então, ele tem que queimar. Se ele não queimar e queimar o inversor, é porque ele deu defeito. A função dele é queimar para não queimar o inversor. Boa parte dos inversores hoje em dia tem DPS interno. Ou seja, vem um surto e queima o DPS que está dentro do inversor. A garantia cobre, mas agora eu vou ter que tirar o inversor, mandar para o fabricante, vai lá passar 30, 40 dias para ele trocar o DPS para devolver. Então, aí você fica sem geração, fica gastando energia. E se você der a sorte do surto queimar só o DPS que tem dentro do inversor. Se o surto for forte demais, ele sai queimando tudo. Entendeu? E nem sempre a garantia cobre. Então, todas as minhas vendas têm string box do lado CC. Todas elas têm string box do lado CC. Todas elas. Nunca instalação, não me lembro. Só foi meu instalador que instalou e não fui lá tutoriar uma instalação sem isso aqui. Todas elas têm. Entendeu? Aí vem a mesma coisa, string box do lado CA, que aí toda empresa coloca. Né? Que tem também DPS e mais disjuntor. É o que tem desse lado aqui, do lado de corrente alternada. Ou seja, se vem uma corrente da rede, aqui eu me relaciono com a rede e aqui com ar, né? Com a atmosfera. Então, se vier uma corrente da rede, esse DPS aqui queima, o disjuntor dispara, não vem para o inversor. Porque a proteção do inversor interno é só do lado da corrente contínua. Né? Mas se vier uma descarga da atmosfera, pode vir queimar o inversor. Então, eu sempre uso. E lembrando, os meus eletrodutos anti-chama, né? Ou seja, se a descarga vier muito forte, e o aterramento não parar, que eu vou já mostrar como é que é o nosso aterramento, que nem toda empresa usa, e quiser provocar um incêndio, o eletroduto inibe, e se a corrente for forte a ponto de querer queimar o inversor, vai ser queimado o DPS, não o inversor. Então é uma proteção extra, é um dos nossos diferenciais. E tudo isso aí tem na nossa proposta. Eu venderia esse mesmo sistema que eu sou, por um preço talvez um pouco menor, só que tudo isso. Aqui é o padrão que a grande maioria da concorrência instala. Esse eletroduto que está falando que botaram lá, né? Não, eu tô falando não, é um branquinho mais fuleiro do que esse. Pois é. Então, esse aqui branquinho que a pessoa prega a tampinha dele em cima, que ele é cheio de... Sim. É parecido com esse aqui, porque esse aqui é cinza, mas é parecido com isso. Dá para ver até as arinhas vazadas aqui. Ó, aqui ele só tem um DPS. Entendeu? Por quê? A norma, agora sim, lembrando, a norma permite eu não instalar string box, a norma permite, porque o inversor tem a proteção interna. Então, quem faz isso não está fazendo errado. Esse instalador, o pessoal que vende o teu sogro, não está errado. A norma permite botar 4 milímetros do lado da corrente contínua, né? Quem está fazendo isso não está errado. Agora, eu só faço com 6 milímetros, e eu só faço com string box, eu só faço com eletroduto da Crona. Só faço desse jeito. Eu prefiro ter um padrão a mais de segurança. Mesmo que eu abra mão ali, tu pode ter certeza que se eu vendesse esse sistema para o teu sogro no mesmo preço, eu ia ter muito menos lucro do que a empresa que vendeu, porque não estão gastando nada, praticamente. Eles não gastaram nada, nem cabe eles gastarem. Entendeu? Então, assim, esse é o padrão, né, que a grande maioria das empresas que fazem barato faz, diferente do padrão que eu faço. Né? Eu boto com 2 caixas, uma caixa de cada lado, os eletrodutos da Crona anti-chama, com aquele cabo que tem uma secção de cobre maior, né, DPS e tudo mais, e a grande maioria das empresas que faz barato faz desse jeito aqui. Certo? Aí é uma string box por dentro, um string box apenas de entrada, saída, né, uma string box, isso aqui é um rapazinho. Cada DPS desse aqui custa 100 conto, entendeu? Fora a caixa, fora a instalação, fora os dispositivos que tem aqui dentro. Então, a caixa dessa aí custa 400 conto no mínimo. 400 a 500 conto no mínimo, a mais básica. Eu vou dizer, caro. O cara está comprando um sistema de 18 mil, que já é 600, 700 conto. Entendeu? Não é nada. Nada. Para te proteger, não é nada. Então, esse aí é um string box por dentro, né? DPS, do lado CC. Esse aqui é algo que a gente faz. Todos os nossos módulos são aterrados. Todos eles são aterrados, um no outro, e todos os perfis também são aterrados. Observa o cabo aqui, ó, cabinho verde. Isso aí faz o que a gente chama de equipotencialização do sistema. Aí a gente enfia uma arte de aterramento exclusiva para o sistema de energia solar, entendeu? Do nosso. Ou seja, se vier uma descarga atmosférica muito forte,
provavelmente ela vai ser dissipada pela terra nova que a gente fez. Nem vai esquentar cabo, nem vai queimar DPS. Se for forte e não dissipar, ela vai queimar DPS. Se for forte demais, mesmo que ela venha a ponto de fazer o cabo superaquecer a ponto de incendiar, o Corona anti-chama ele inibe. Então, assim, nunca aconteceu, mas está preparado para acontecer. Entendeu? Exatamente. Então, esses são nossos principais diferenciais de instalação. Cabos de qualidade, redundância de proteção com equipamento a mais de proteção, que é o caso da Streambox, aterramento. Poucas empresas fazem isso aqui. As que vendem barato nenhuma faz. Você pode ter certeza. Porque isso aí tanto dá trabalho como custa dinheiro. Entendeu? Porque você tem que fazer os rabichos, antes da instalação tem que cortar os pedaços de cabo, colocar os conectorzinhos, depois de instalar placa por placa. Isso aí nem toda empresa faz. Esses são nossos principais diferenciais na questão elétrica. Certo? É comum encontrarmos propostas um pouco mais baratas que a nossa, porém, quando vamos observar a fundo, as mesmas são mal dimensionadas, com economia de materiais, tanto na qualidade quanto na quantidade, deixando o cliente mais exposto a risco e manutenções futuras. Entendeu? Então, assim, são duas coisas que tem aqui. Cabo ruim, né, material ruim. Pode ser que 2, 3, 4 anos não aconteça nada, mas o cabo vai estar aquecendo e vai ter um momento que ele vai ter que trocar todo o cabeamento dele. Retrabalho, sem falar no risco que ele está correndo. Entendeu? O primeiro cliente meu foi em 2018, até hoje eu só passo para botar café lá no Maranhão. Tá no mesmo jeito do sistema, entendeu? E o cabo de extrema qualidade, estrutura de extrema qualidade, então você gasta um pouco mais na aquisição do equipamento, mas gasta muito menos com manutenção ao longo do tempo. É que a compra inteligente. Aquele produto que você sabe que é mais caro, as Toyota da vida. É mais caro, mas não dá defeito, entendeu? É um pneuzinho. Então, assim, a parte de elétrica, basicamente, hoje, era essa. Né? São os dois aspectos que eu trouxe aqui para alertar, as inobservâncias que podem atrasar um projeto e os nossos diferenciais no que tange a questões elétricas para ajudar a ganhar a venda. Então, basicamente, foi isso. Quer fazer algum comentário? Não, deu para fixar bem, e essa é a parte que mais me deixou mais, sabe? Mas me gerou curiosidade na questão do que eu já estava querendo saber, que é um diferencial que vai contar muito, extremamente na venda. Tá entendendo? O que eu te falei até quando a primeira mensagem que a gente trocou, eu disse, sim, assim, um diferencial. Às vezes é preço, às vezes é qualidade, às vezes é os dois, tá entendendo? E é sempre bom a pessoa ter uma carta na manga para poder vender, né? Não, perfeito. Mas pronto, vamos ver se amanhã eu vou finalizar aqui o treinamento, que esse treinamento eu estou construindo especialmente para introdução, né, para introduzir vocês. Vou ver se amanhã, qualquer coisa, hoje à tarde eu te aviso, ou amanhã dá para a gente se encontrar por 1 hora, que aí eu tento finalizar tudo amanhã, viu? Hoje mais tarde eu te aviso, começo da noite eu te aviso, viu? Tranquilo. Beleza? Pois tranquilo então, valeu, patrão, até mais. Melhor.